Muito bem, essa é a primeira aula do curso de Álgebra do mestrado. A gente vai fazer hoje a aula do capítulo 1, que é sobre os inteiros. Vamos fazer 4 coisas hoje, 4 partes. Primeiro a gente vai falar de indução um pouquinho. Depois a gente vai falar do máximo divisor comum. E aí fatoração única. E no final, relação de equivalência e o tipo de relação de equivalência que vai ser mais importante aqui para a gente, que são as congruências. Tudo isso aqui é sobre os inteiros, né? Esse capítulo é sobre os inteiros. Mais na frente no curso a gente vai rever a maioria desses conceitos aqui num contexto mais geral, de anéis mais gerais. Mas esse capítulo é tudo sobre os inteiros. Vocês já devem ter visto esses conceitos em outros cursos, como teoria dos números, matemática discreta, teoria dos conjuntos. Então a maioria do que eu vou fazer aqui não deveria ser novidade para vocês. Muito bem, vamos lá. A gente vai assumir que os inteiros têm essa propriedade do bom ordenamento, que diz que cada conjunto não vazio de inteiros não negativos tem um elemento mínimo. Então, se você pegar um conjunto, um subconjunto dos inteiros, só com elementos não negativos, ele tem um elemento mínimo. Você pode provar que isso é verdade se você constrói os inteiros, se você faz uma construção dos inteiros, né? Por exemplo, a partir dos naturais ou de outra maneira. A gente não vai fazer isso. Isso é assunto de um curso de introdução à teoria dos conjuntos. Aqui a gente já vai começar desse ponto, que eles já têm o princípio do bom ordenamento. Mas a gente com isso vai provar o teorema da indução, o princípio da indução matemática. Num curso de teoria dos números ou de matemática discreta, muitas vezes você já assume esse teorema da indução e toca daí. É isso que eu faço no meu curso de discreto, por exemplo. Mas aqui a gente vai provar esse teorema da indução a partir do princípio do bom ordenamento. Então aqui o teorema da indução diz que se você tem uma afirmação a n, que é verdadeira para n igual a 1, e sempre que ela é verdadeira para n, ela é verdadeira para n mais 1, então ela é verdadeira para todo n maior ou igual a 1. É isso que a gente tem que provar. Como é que eu vou provar? Eu vou começar com o conjunto S, que eu vou definir como sendo os inteiros não negativos, onde a minha afirmação é falsa. Eu tenho uma afirmação a n, e eu vou pegar o conjunto dos inteiros, onde ela é falsa. Eu quero provar que ele é vazio. Assim eu vou ter provado esse teorema, porque esse teorema diz que o AN é verdadeiro para cada n. Então, se o AN é verdadeiro para cada n, não tem ninguém nesse S. Esse S são os n's onde o AN é falso. E vice-versa, né? Então, o que eu tenho que provar é que o S é vazio. Tem que provar que o S não tem elementos. Vamos fazer isso por absurdo. Eu vou supor que o S tem algum elemento e vou chegar numa contradição no final. Então a gente quer provar que o S é vazio. Eu vou supor por absurdo que ele não é vazio. Então o S sendo não vazio, ele é um subconjunto não vazio dos inteiros formado só por números não negativos. Então, pelo princípio do bom ordenamento, ele tem que ter algum elemento, um elemento mínimo, mais precisamente. Ele tem um elemento mínimo, n0. Tem um menor elemento lá no S. Então, se esse n0 está em S, quer dizer que a n0 é falsa. O que está aqui. Agora, eu estou assumindo essas duas coisas aqui da hipótese. Que A de 1 é verdadeira e
que sempre que A de n é verdadeira, então AN mais 1 também é verdadeira. Mas eu cheguei em que a n0 é falsa. Então esse n0 não pode ser o 1, né? Porque a A1 é verdadeira e a n0 é falsa. Então o n0 não é 1. Então eu posso considerar o AN0 menos 1, né? Eu posso considerar o antecessor do 1, do n0. Ok. Agora, n0 é o menor elemento de S. Então n0 menos 1 não está em S. Portanto, a n0 menos 1 é verdadeira, já que o n0 menos 1 não está em S. E S é o conjunto dos n's onde a n é falsa. Então, a n0 menos 1 é verdadeira. E a segunda hipótese aqui do teorema da indução diz que se uma afirmação é verdadeira, a seguinte também é. Eu cheguei que a n0 menos 1 é verdadeira, então a n0 também é verdadeira. Mas se a n0 é verdadeira, n0 não é elemento de S. Daqui vai seguir que o n0 não está em S. Mas isso é uma contradição, porque n0 é o menor elemento de S. É um elemento mínimo. Então, com essa contradição, a gente termina a prova. Essa contradição veio do fato da gente ter assumido que o S é não vazio. Então, de fato, o S é vazio e o AN é verdadeira para cada N. Muito bem. Agora, a gente, com isso, vai chegar na divisão euclidiana. Vai mostrar que nos inteiros tem uma operação de divisão, que a gente chama de divisão euclidiana. Ter essa operação é o significado desse teorema. Diz que se você tem dois inteiros, um deles positivo, o mn, o m sendo positivo, você pode dividir o n por m. No seguinte sentido, que existem inteiros Q e R, tais que n igual a Qm mais R, e o R está entre 0 e m, estritamente menor que m e maior ou igual a 0. Além disso, o Q e o R são únicos com essa propriedade. Ou seja, eu posso dividir o n por m com o resto R. O resto está entre 0 e m. E se eu tiver outros Q e R que fazem isso acontecer, ou seja, n igual a Q'm mais R' com R' entre 0 e m, então o Q igual a Q' e o R igual a R'. Então vamos provar isso aqui. Tem que provar duas coisas. Tem que provar a existência e a unicidade. Primeiro vamos provar a existência. Para isso eu vou considerar um conjunto S. Esse conjunto aqui é um conjunto de inteiros com uma certa propriedade. Propriedade aqui que m é menor ou igual a n. Isso é a mesma coisa que dizer que n menos qm é não negativo. Então a ideia aqui é que eu tenho um n e eu vou tirando múltiplos de m dele. E estou vendo enquanto isso aqui é positivo. Se o n já é positivo, eu vou poder tirar alguns múltiplos de m dele. Se o n for 0, para q igual a 0, isso aqui já é falso, né? Então eu tenho que botar o q negativo para isso aqui funcionar. Notem que o m tem que ser positivo, mas o n não precisa. O n pode ser tanto positivo quanto negativo. Mas o m é positivo. A minha afirmação primeiro é que esse conjunto S é limitado superiormente. Isso é fácil ver, porque se o Q vai para infinito, Q vezes M vai para infinito. Com o menos aqui, esse número n menos Qm vai para menos infinito, o limite lá do cálculo 1. Então, isso aqui vai para menos infinito, não pode continuar positivo indefinidamente. Uma hora vai deixar de ser positivo e daí em diante sempre vai ser negativo. Então, isso aqui é limitado superiormente. Os valores que fazem isso aqui funcionar são limitados superiormente. Por exemplo, pela parte inteira de n sobre n. Agora, esse conjunto também é não vazio.
porque se você pegar o Q negativo o bastante, isso aqui é verdade. Pode ser o mesmo argumento do limite. Se você pegar o Q indo para menos infinito, então Q vezes M vai para menos infinito, e com menos, isso aqui, o Q vezes M mais N, vai para infinito positivo, porque o N está fixado. Então essa quantidade fica positiva se o Q é negativo bastante. Então basta você pegar um Q muito negativo para isso aqui valer. Então tem algum elemento aqui. Se o N for zero, o Q igual a zero já é um elemento aqui. Se o N for negativo, você tem que pegar o Q negativo. Muito bem, então a gente tem um conjunto não vazio limitado superiormente, né? Estamos então na hipótese do princípio do bom ordenamento. Eu tenho um conjunto de inteiros limitado superiormente. Na verdade, não é exatamente a hipótese que está aqui, né? Aqui é um conjunto de inteiros limitados inferiormente. Eles são limitados inferiormente pelo zero. Mas você pode reverter isso aqui e mostrar que um conjunto de inteiros limitados superiormente tem um elemento máximo. É só você renunciar isso aqui, trocando o máximo por mínimo e trocando limitado inferiormente por limitado superiormente. É uma outra versão desse resultado. Então lá, como eu tenho um conjunto limitado superiormente, ele tem um elemento máximo. Ou seja, existe um Q que está em S, mas o sucessor dele não está. Então isso aqui na escrita do S vai dizer que o Q vezes M é menor ou igual a N, porque o Q está em S. E vai dizer que o Q mais 1 vezes M é maior que N, porque o Q mais 1 não está em S. Agora essas duas contas vão me dizer, primeiro, que o N menos QM é não negativo. Essa quantidade é não negativa, essa quantidade eu vou chamar de R. E segundo, passando o QM para lá, vai ficar N menos QM é menor que M. É a segunda coisa que eu escrevi aqui. Então tem essa quantidade R, que é maior ou igual a zero e menor que M, mostrando a existência do R. Então existe um número inteiro R, que está entre 0 e M estritamente menor que M. Isso prova a existência. Agora eu vou provar a unicidade. Para provar a unicidade, eu tenho que assumir que existem Q, R, Q' e R', que fazem essa igualdade acontecer. N igual a QM mais R, que é igual a Q' M mais R', e o R está entre 0 e M, e o R' está entre 0 e M também, os dois menores que M. E eu tenho que mostrar que o Q na verdade é Q' e o R na verdade é R'. Como é que eu faço isso? Eu tenho essa igualdade, eu vou passar os múltiplos de M para a esquerda e o R para a direita, por exemplo. Aí vai ficar R menos R', na verdade eu passo o R' para cá, né? Fica R menos R' igual a M vezes Q' menos Q. Aí você passa o módulo, fica R menos R' em módulo igual a M vezes Q' menos Q em módulo. Agora, o R e o R' são números inteiros entre 0 e M. Então, tenho dois números que são não negativos, que estão entre 0 e M. Então, se eu somar ou subtrair os dois, eu nunca vou chegar em... Desculpa, se eu subtrair os dois, eu nunca vou passar de M. Né? Porque um está entre 0 e M e o outro está entre 0 e M também. Se eu pegar um menos o outro, eu nunca vou passar de M. Por outro lado, eu também nunca vou chegar em menos M. Basta você brincar com essas duas desigualdades aqui. 4 desigualdades. Né? Você consegue provar mais objetivamente que isso aqui acontece. Mas é fácil entender por quê. Né? Muito bem. Então tem o R e R' que fazem acontecer isso aqui. R menos R' em módulo está entre M e menos M. Mas R menos R' em módulo é um múltiplo de M. Esse número Q' menos Q
vezes m. Então tem um múltiplo de m que está entre menos m e m, estritamente. Então esse múltiplo é zero. Então tem que ser m vezes zero. Portanto, Q é igual a Q'. E aí você põe aqui e vai dar R menos R' módulo é zero e o R tem que ser R' também. E isso acaba a prova desse pedaço. Acaba a prova da unicidade. Muito bem, com a divisão euclidiana a gente vai para o máximo divisor comum. Então aqui tem uma série de definições. Primeiro, formalizar o que é a definição de divisor. A gente diz que o número D divide n e escreve D barra n quando existe um k tal que n é igual a D vezes k. Então, quando n é igual a D vezes k, o D divide n. Se tem dois inteiros mn e eles têm um divisor comum, a gente diz que D é um divisor comum de mn quando D divide os dois. Isso aqui é quase linguagem comum. Um divisor comum de mn é um cara que divide os dois simultaneamente. E a gente vai dizer que D é um máximo divisor comum de mn, quando ele é um divisor comum e é dividido por qualquer outro divisor comum, né? Ou melhor, é múltiplo de qualquer outro divisor comum. Então D é um divisor comum, de mn, e se D' é outro divisor comum, então D' divide D. Então D é o máximo divisor comum. Qualquer divisor comum de mn vai dividir D. Essa é a nossa definição de máximo divisor comum. Isso é para inteiros, a gente vai estender isso depois para outros anéis também. E daqui você prova que o máximo divisor comum é único, né? Só você jogar no D' aqui, porque se D e D' são dois máximos divisores comuns, então o D divide o D' e o D' divide D. Então o módulo deles é o mesmo, mas a gente está assumindo que nos inteiros aqui um divisor é um cara positivo, né? Então você tem dois caras positivos que um divide o outro e vice-versa. Então isso tem que ser o mesmo. Muito bem. Agora o conceito de ideal, que a gente vai estender também para outros anéis. Um ideal dos inteiros é um conjunto que tem o zero, que é fechado pela soma e fechado por multiplicação por inteiro. Aqui tem um typo, que deveria ser x, ax está em j. Então, ele é fechado pela multiplicação por elementos dos inteiros. Muito bem. Um exemplo de ideal, aqui tem que acertar o typo, né? Um exemplo de multiplicação de ideal. Um exemplo de ideal são os pares, né? Os números pares formam ideal, porque o zero é um número par. E a soma de pares é par. E se você multiplicar um número par por um inteiro, continua sendo um número par. Mas os ímpares não são um ideal. Por quê? Primeiro, vários motivos, né? Primeiro, o zero não é ímpar. Segundo, a soma de ímpares não é ímpar. E terceiro, se você multiplicar um ímpar por um número, nem sempre vai continuar ímpar. Mas você pode montar um exemplo em que funciona duas e não funciona outra. Deixo aí de exemplo deixo de exercício para vocês. Muito bem, então os pares são um exemplo de ideal, os ímpares são um não exemplo de ideal. O exemplo mais importante aqui para a gente é um ideal gerado por um certo número de inteiros. Se você tem x1, xk inteiros, você define o ideal gerado por x1, xk. Esse vai ser o conjunto das combinações lineares de x1, xk, em algum sentido, né? Com coeficientes inteiros. Então, vão ser os números a1, x1 mais a
KXK, em que A1 a K são inteiros. Você verifica que isso aqui é um ideal, fica aí de exercício para vocês, e a gente chama ele de ideal gerado por x1xk. Por exemplo, o conjunto 0 é o ideal gerado pelo elemento 0, e os inteiros todos, como o conjunto inteiro, né, é o ideal gerado pelo 1. São os múltiplos do 1. Os zeros são os múltiplos do 0. E a gente chama de ideal principal aquele que é gerado por um único elemento. Muito bem. Agora, um teorema importante aqui sobre os inteiros é que diz que todo ideal dos inteiros é principal. Todo ideal sobre os inteiros é gerado por um único elemento. Ou melhor, para cada ideal J dos inteiros existe um D tal que J é o ideal gerado pelo D. E, não só isso, se você tiver dois inteiros Mn e um terceiro D positivo, tal que o ideal gerado pelo D é o ideal gerado pelo Mn, veja que pelo teorema de cima o ideal gerado por Mn tem que ser o ideal gerado por um único cara, eu estou chamando de D. Então o D vai ser o máximo divisor comum de Mn. Esse segundo teorema aqui eu não vou fazer a prova, vocês vejam no livro, entendam a prova, fica aí como exercício para vocês entenderem. A gente vai fazer esse primeiro, vai mostrar que todo ideal nos inteiros é principal. Muito bem. Então, para provar isso, eu vou começar com o ideal. Então, eu tenho que achar esse D que mostra que o J é um ideal principal. Se o J só tem o 0, eu pego o D igual a 0. Pronto, o J é gerado pelo 0. Então, supõe que o J não é o ideal 0. Ele não tem apenas o 0. E considera os elementos positivos de J. A minha afirmação é que o S é não vazio. Fica aí para vocês pensarem por quê. Mas o S vai ser não vazio. E sendo assim, ele é um conjunto de inteiros positivos que é não vazio. Então, pelo princípio do bom ordenamento, existe um elemento mínimo de S, um D. Então, pega esse D, o elemento mínimo de S. Esse D está em J, né? Porque o S está contido em J. E como D está em J, o gerado por D também está contido em J. Porque o J é um ideal. Aqui fica como exercício para vocês também. Se vocês têm um elemento de um ideal, então o gerado por ele também está contido no ideal. Vocês devem escrever isso aí depois para treinar, para entender bem como é que faz essas demonstrações, mas a grosso modo, né, se o D está em J, qualquer múltiplo de D também está em J. Porque J é um ideal. E é essencialmente isso aqui. Muito bem. A gente quer mostrar... então a gente já tem que esse elemento mínimo gerado por ele está contido em J. Eu quero mostrar que é igual, na verdade. Na verdade, o J é gerado por esse elemento mínimo positivo. Para isso, eu vou pegar um N qualquer de J e vou mostrar que está no gerado por D. Você faz isso fazendo a divisão euclidiana de N por D. A divisão euclidiana que a gente provou lá em cima que existe. Então, existem Q e R, tais que N é igual a QD mais R. E o R está entre 0 e D. Aí, o que acontece agora? Se o R é 0, eu tenho que o N é múltiplo de D. Então, ele está no ideal gerado por D, que está em J. Então, eu mostrei que o N está no ideal gerado por D, né? E acabou. Então, se o R é 0, o N está no ideal gerado por D. E acabou. Agora, eu vou então mostrar que isso de fato acontece. O R tem que ser 0. Né? Essa possibilidade aqui do R está entre 0 e D, está entre 1 e D, não acontece. Por quê?
Porque se o R é maior que zero, você faz n menos qd, né? Passa para lá, vai dar R igual a n menos qd, e esse cara é positivo, né? Se o R é positivo, esse cara é positivo. Mas esse aqui é um elemento de J, né? Porque n está no ideal J, o D também está no ideal J, menos Q vezes D está no ideal J, porque ele é o ideal, e n mais menos QD está em J. Então eu tenho esse R, que é positivo, está em J. Mas ele é menor que D, que é o menor elemento de J. Menor de S, né? Também menor de J. E isso é uma contradição. O fato do R estar em S vai contradizer a minimalidade do D. Então, essa contradição vem do fato de eu supor, por absurdo, que o R é positivo. Então, o R não pode ser positivo e acabou. Então, com isso, a gente prova esse primeiro teorema que diz que todo ideal nos inteiros é principal. Agora vamos falar de fatoração de inteiros. Para isso eu vou definir o que é um número primo. Para a gente o número primo vai ser um inteiro maior ou igual a 2, cujos únicos divisores positivos são ele mesmo e 1. Então o conjunto dos divisores de P é P e 1. Um conjunto com dois elementos. Com isso eu vou provar um lema que diz que se um primo divide um produto, ele divide alguns fatores. Isso aqui vocês veem em teoria dos números bastante. Às vezes isso aqui é considerado a definição de primo. Aqui a gente vai provar com a definição de cima. Então vou provar que se P divide um produto, ele divide alguns fatores. Eu vou fazer isso por contradição. Mais ou menos aqui por contradição. Eu vou supor que ele divide um produto e que não divide um dos fatores. Então ele tem que dividir o outro. Vou supor que ele divide o produto e que não divide um dos fatores. Vou mostrar que ele divide o outro. Então vou supor que P não divide M. Muito bem. Os divisores do P são 1 e P. Dentre os divisores do M, tem o 1, mas não tem o P. Então, os únicos divisores comuns possíveis é o 1. O 1 é o único divisor comum de P e M. Então, ele é o máximo divisor comum. E aí a gente pode usar esse resultado aqui atrás, que diz que o máximo divisor comum de Mn é o gerador do ideal gerado por Mn. Assim, o 1 é o máximo divisor comum de P e M. Então, 1 está no ideal gerado por P e M. O ideal gerado por P e M é o conjunto das combinações lineares de P e M. Então, AP mais BM com A e B inteiros. Então, 1 é uma dessas combinações lineares. Tá aqui. Agora, eu multiplico essa conta por n, vai dar n igual a Pn mais Bmn. E o P divide o produto, né? É uma das minhas hipóteses lá. Então, existe um número C tal que Mn igual ao múltiplo de P por C, né? O produto de P por C. Mn igual a PC. E aí você joga isso aqui, no Mn. Então, vai dar N igual a Pn mais BPC. Aí você põe o P em evidência. Com isso, você mostrou que o P divide o N. O P vezes alguma coisa dá o N. Isso acaba a prova. Eu assumi que o P divide o Mn e que não divide o M. Então, ele divide o N. Então, fica provado aqui esse lema. Que se ele divide um produto, ele tem que dividir um dos fatores. Porque se ele não dividir um, ele tem que dividir o outro. Muito bem. Com esse lema, a gente pode provar o teorema fundamental da aritmética, que diz que todo número maior ou igual a 2
tem uma decomposição única com o produto de fatores primos. Única menos de ordem dos fatores. Ou seja, um n maior ou igual a 2 é sempre escrito como P1 vezes P2 vezes Pk. Para algum conjunto de números primos, P1, P2, Pk, e eles são únicos. Então aqui a gente tem que provar existência e unicidade. Vamos começar com a existência. Então vou supor, por absurdo, que tem um número inteiro que não é decomponível com o produto de primos. E vou pegar o menor deles. Então, esse aqui eu vou ter um conjunto não vazio de números que não são decomponíveis. Eu estou usando o princípio do bom ordenamento novamente. Eu tenho um conjunto, estou assumindo, por absurdo, que existe um inteiro não decomponível, para o qual não vale o teorema fundamental da aritmética. Então, o conjunto dos elementos para o qual não vale o teorema fundamental da aritmética é não vazio e positivo, e formado por números positivos. Pega M, o menor deles. Agora, esse M não é primo, porque todo número primo é produto de primos, é produto dele mesmo sozinho. Então, esse M, que é o mínimo não decomponível, ele não é primo. A primeira coisa é que ele não é primo. Como ele não é primo, lembra que a nossa definição de primo é um número que só tem dois divisores, o 1 e o P, ou aqui o 1 e o M. Como ele não é primo, ele tem algum outro divisor, vou chamar de D. Tem algum divisor, D. Então, M é igual a D vezes E para algum E. Tanto o D quanto o E são maiores ou iguais a 2. Porque se fosse 1, seria 1 vezes M. Não é isso que eu quero. Eu sei que tem uma outra decomposição porque ele não é primo. Agora, o D e o E eles são menores que M, né? Porque, como eu disse, se o D fosse M, o E seria 1 e vice-versa. E aí seria decomposição trivial. Eu sei que tem uma outra. Essa outra não trivial. Essa decomposição não trivial me dá D e E menores que M. Mas M é o menor elemento, menor número não decomponível com produto de primos. Então, o D e o E são ambos decomponíveis. O D é produto de primos, o E também é produto de primos. Então, o produto deles é produto de primos, o M. Isso é uma contradição, porque eu supus que o M não era decomponível. Essa contradição vem do fato de eu supor que existe um número não decomponível. Eu supus que existe um número não decomponível, e aí eu peguei o menor deles e mostrei que o menor deles tem que ser decomponível. Então, o menor deles tem que ser simultaneamente não decomponível e decomponível ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Muito bem. Vamos provar agora a unicidade. Para a unicidade, eu vou escrever o N como produto de primos de duas maneiras diferentes e eu vou provar que, na verdade, é a mesma maneira. Então, o N aqui é P1 vezes PK, Q1 vezes Q2 vezes QL, em que os P's e Q's são primos. Agora, o P1 vai dividir esse produto Q1 QL, porque eu posso ver essa escrita como P1 vezes o inteiro igual a Q2 QL, Q1 Q2 QL. Então, P1 divide esse produto. Mas o P1 é primo, e o nosso lema mostrou que se um primo divide um produto, ele divide algum dos fatores. Né? Eu posso interpretar o da esquerda como um produto assim, Q1 vezes Q2 QL. Então, se o P1 divide esse produto, ele divide algum dos fatores, ou o Q1 ou outro produto. Aí, se ele divide o Q2 vezes QL, eu faço o mesmo argumento para dizer que ou ele divide o Q2 ou divide o Q3 vezes QL. E por aí vai, você mostra, então, que assim o P1 tem que dividir algum dos Qs. O P1 tem que dividir ou Q1 ou Q2, algum deles até o QL. E eu, mudando a ordem, mudando a numeração, posso assumir que o P1 divide o Q1. Porque eu sei que o P1 divide algum dos Qs, então eu vou renomear, vou chamar de Q1 aquele Q que o P divide. Então, P1 divide Q1.
Agora, o P1 divide Q1 e o Q1 é primo. O P1 também. Então, o Q1 tem que ser igual ao P1. Então, eu cheguei à conclusão de que o P1 é igual ao Q1. Então, eu posso cortar aqui, né, o P1 e o Q1. Cortar da conta do N. Aí vai ficar P2 igual, vezes igual a PK. E Q2 vezes igual a vezes QL. Então, aqui não tem um N, desculpa, é um typo. Então, eu vou ter P2 vezes PL igual a Q2 vezes QL. E aí você faz o mesmo argumento para mostrar que o P2 é igual a algum dos Qs e continua assim, até você concluir que o PJ é igual a QJ para cada J. E o número deles tem que ser igual, porque se acabar de um lado e não acabar do outro, você ia ter um igual a um produto de primos, que também é impossível. Com isso aqui a gente prova a unicidade do teorema fundamental da aritmética. Muito bem. Agora a última parte da nossa aula, a gente vai falar um pouco de relação de equivalência e de congruência de inteiros. Eu assumo que todo mundo já viu isso aqui de algum jeito ou de outro num curso de Introdução à Teoria dos Conjuntos e em vários outros cursos de matemática. Então isso aqui é uma revisão apenas. Quem nunca viu isso aqui, trate de procurar um curso no qual isso aqui seja explicado e estude bastante lá, porque isso aqui você tem que saber muito bem. Vamos começar aqui a revisão então com a definição de relação de equivalência. Uma relação de equivalência em um conjunto S, a nossa relação é a relação TIL. A relação TIL em um conjunto S é uma relação de equivalência quando ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Reflexividade significa que cada elemento é equivalente a ele mesmo, cada elemento está relacionado com ele mesmo. Simetria significa que se x está relacionado com y, então y está relacionado com x. E transitividade significa que se x está relacionado com y e y com z, então x está relacionado com o z. E você prova, né, que se você tem uma relação de equivalência, você consegue particionar o conjunto S em classes de equivalência. O S é a união de suas classes de equivalência. Em particular, cada x em S ele tem uma classe de equivalência. A gente vai denotar por x barra ou classe de x, né, Cx. Que é o conjunto dos elementos de S que estão relacionados com x. Então, isso é a classe de equivalência de x, com respeito à relação de equivalência TIL. Então, isso aqui é um conceito muito comum em matemática. Vocês têm que estar muito familiarizados com isso aqui. Quem não está bem familiarizado com isso aqui, procure, por exemplo, o livro do Higino, Álgebra Moderna, e dá uma estudada boa lá nisso aqui, porque isso aqui vocês têm que estar afiados. Então, o exemplo mais importante para a gente, por enquanto, de relação de equivalência é a congruência módulo inteiro. Você começa com um inteiro fixado n, e dados dois inteiros x e y, a gente diz que x é congruo a y módulo n, é assim que se lê essa escrita aqui. X é congruo a y módulo n, quando n divide a diferença. E essa relação vai definir uma relação de equivalência nos inteiros, chamada a relação de equivalência da congruência módulo n. Então, vocês devem verificar isso aí. Então, a verificação é você tomar isso aqui como definição de relação e mostrar que vale essas três propriedades. Então, quem já fez isso aqui ou sabe fazer, faça de novo para treinar. Quem nunca fez ou não sabe, trate de aprender e verificar que isso aqui é uma relação de equivalência. Um exemplo aqui nos inteiros, né, o Z3, por exemplo, que é a relação de equivalência módulo 3, vai ser esse conjunto aqui, 0 barra, 1 barra, 2 barra. Esse Z3, na verdade, é o quociente, a gente escreve assim, né, Z3,
é o Z quocientado por essa relação de equivalência TIL. Vou escrever assim, por exemplo. Então, o Z3 é o Z quocientado pela relação de equivalência congruência módulo 3. O Z3 é o conjunto das classes de equivalência de inteiros módulo congruência módulo 3. São 3 classes de equivalência. A classe do 0, a classe do 1 e a classe do 2. Na classe do 0, vamos escrever aqui para ficar bem claro. Nesse caso, não sei como é que eu vou escrever a classe do 0, mas vamos pensar assim. Classe do 0, vou escrever em LaTeX, barra, overline, 0, aí vai ter infinitos elementos, né? As 3 têm infinitos elementos. Tem o menos 6, tem o menos 3, tem o 0, tem o 3, tem o 6, etc. São todos múltiplos de 3. A classe do 1 são os múltiplos de 3 mais 1. Então, aqui, menos 5, menos 2, 1, 4, 7, por aí vai. E aí a classe do 2 são os múltiplos de 3 mais 2. Que é o menos 4, menos 1, 2, etc. Se você unir as 3, vai dar o próprio Z, os próprios inteiros. Elas são disjuntas, etc. Muito bem. Então, dado um número n, a gente tem esse conjunto Zn, que é o conjunto das classes de equivalência módulo n. Isso aqui é muito importante, vocês têm que estar bem familiarizados com isso. É um conjunto com n elementos, e os elementos são essas classes de equivalência. E sobre esse conjunto, a gente pode definir duas operações, a operação de soma e a operação de multiplicação. Isso aqui se vê bastante nos cursos de teoria dos números e de estruturas algébricas 1, por exemplo. Então, isso aqui vocês têm que estar familiarizados também. Então, nesse conjunto Z3 lá, ou Z5 ou qualquer outro conjunto de inteiros, a gente define essas duas operações, a soma e a multiplicação, e você faz ela tomando representantes. Aqui eu fiz um exemplo, por exemplo, o 2 barra mais 4 barra, no Z5, você soma o 2 com 4, dá 6. Então vai ser 6 barra, que é a mesma coisa que 1 barra. E o 2 barra vezes 4 barra, no Z5, vai ser 2 vezes 4, 8. 8 barra é a mesma coisa que 3 barra. Isso aqui. Então, esse aqui vocês também têm que estar muito familiarizados, essas duas operações aí, as propriedades delas. Elas são associativas, comutativas, etc. No livro do Higino de Matemática Moderna, de Álgebra Moderna, tem também isso aqui muito bem explicado. A maioria dos livros de estruturas algébricas tem. Muitos livros de teoria dos números também tem essas coisas. Então, vocês procurem lá. Também façam os exercícios do Lang para treinar bastante isso aqui. E por hoje é só. Isso aqui a gente termina a aula do capítulo 1. Na próxima aula, a gente vai começar o capítulo 2.